Bem-vindos a mais um episódio do Revista-se Podcast, diretamente aqui dos estúdios da Futuricast. Gente, já curte, compartilha, se inscreva no canal, porque o conteúdo aqui é fantástico. Eu sei que você não vai ser mais o mesmo depois de se sentar aqui à mesa com a gente, porque você é meu convidado mais que especial. E hoje, nesse episódio em especial, Mulheres de Propósito, eu estou aqui com duas convidadas, gente, especiais. Porque no cotidiano, no dia a dia, ali sendo mãe, sendo esposa, em situações atípicas, como eu vou apresentar daqui a pouco a minha convidada, elas cresceram, elas floresceram, elas venceram dores e a partir disso elas tiveram um propósito, elas encontraram um propósito na dor, no desafio, em situações e circunstâncias que a desafiaram. Então hoje eu quero apresentar aqui Natália Spector, falei certo? Falou, é isso aí. Linda, maravilhosa. A Natália, ela é uma advogada, Sim. Formada em Direito. E eu trabalho também com corretagem de imóveis em Alphaville. E a Natália, gente, ela é uma mãe atípica. Olha só que linda. E eu também já quero apresentar a Daniele Nascimento, mãe, esposa-mãe, palestrante, mentora e também, gente, especialista em desbloqueios emocionais. Esse episódio vai ser pesado, pega seu café, seu suco, sua água, senta aqui com a gente, porque vai ser lindo, poderoso. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, Andréia. Que demais, gente. Vamos começar pela Dani? Dani, porque a Natália eu já conheço, mas logo mais ela também vai se apresentar. Quem é a Daniela, tirando todos esses títulos? Já vai pensando aí, Natália, na sua resposta. Quem é a Daniela, né? Tirando todos os títulos, eu sou filha amada do Deus vivo. Mãe, esposa, mãe de duas princesas, Gabriele e Milena. Imagina. Sou alguém que está aqui nessa terra para tirar pessoas do cativeiro, assim como um dia eu estive. Que demais, que lindo isso, Dani. Então, nunca será sobre títulos. A gente pode ter os títulos que a gente quiser. Um dia eu me enchi de títulos e no final eu queria rasgar tudo, jogar tudo fora. A gente não consegue, né? Isso não nos define. Não nos define. E no fundo, você pode dar a volta que você quiser no mundo, que o Senhor, Ele permite. Mas nós vamos chegar numa única verdade, que é Cristo, que é a pessoa de Cristo. Que incrível. É isso, Ele. Eu fiz uma viagem, né? É uma viagem interior para dentro de mim mesma. E eu fui fazendo assim várias e várias formações ao longo da minha jornada, né? Após eu receber o chamado, assim, sabe aquele momento que você sente assim, nossa, peraí, a minha vida ela pode ser melhor. Eu quero viver algo novo. Sim. E a partir de ali eu atendi esse chamado, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Melhor do que você atender o chamado é você chegar até o final desse chamado. Sim, com certeza. E eu consegui compreender. E muitos nem conseguem chegar, né? Muitos não conseguem, né? Eu me permiti, foi bem desafiador. Mas se você consegue compreender o propósito que está por trás de tudo que você passa na vida, que essa chave eu consegui pegar muito rápido, que se eu não tivesse pego essa chave, eu creio que teria sido ainda mais desafiador ou não teria saído dos meus próprios cativeiros, sabe? Sim. E que forte isso, você falar de sair dos cativeiros. Porque, Dani, hoje há uma crise global, né? De falta de identidade. Sim. Você, enquanto especialista em desbloqueios, qual que é o maior bloqueio que você encontra? O maior bloqueio hoje, abandono, mas está relacionado à identidade. Todos a identidade. 100% identidade. Nossa. Então, isso foi uma das minhas maiores dores também, inclusive, né? Sim. Porque eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu gostava de fazer, entre várias outras coisas. E isso me fez com que eu me submetesse e me colocasse em determinados lugares que não eram o meu chamado. Nossa. Que eu não fui chamada para fazer.
Que poderoso. É muito incrível você ter essa clareza, né? Sim, sim. E o Senhor me revelou, né, naquela fase ali, porque eu cheguei num momento, assim, de tantas dores, onde eu tive rupturas emocionais, mas o Senhor, ele foi me revelando assim, ó, esse é um dos maiores problemas do ser humano. Tipo, 98% da população. Exatamente. Foi esse número que eu recebi, sabe? Assim, Sim. 98% é problema na identidade. O ser humano, ele busca por identificação, né? Sim. E desconectados de Deus, nós estamos sem identidade, porque identidade é idem, ou seja, igual. Exatamente. Parecido. Somos semelhantes. E só sendo igual a Ele, para poder nos representar de uma forma tão incrível e poderosa como somos criados para ser, né? Exatamente. E a gente fica buscando identificação em tudo, né? Em coisas, em pessoas, em status, em conta bancária, em ter. E aí vai. E a gente se perde ainda mais. Completamente, né? E a identidade, ela é construída pelo próprio ego, né? Quando, se você for olhar ali, as pessoas, elas vão construindo, né? Nós vamos sendo construídos ali uma identidade muito distorcida daquilo que Deus falou a nosso respeito. Do original. Do original. E é aqui que se perde. É. Se você tiver uma caneta e um papel aí, você tem eu aqui, né? tenho. Me empresta aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Gente, ela vai desenhar. Eu amo isso. Deixa eu só fazer isso aqui. Ó, Todos gente, nós, ao pode vivo. falar. Todos nós somos únicos, né? Mas a nossa essência principal é o quê? Deus. É Deus. Sim. Essa é a nossa essência divina. Sim. Só que aí, por conta do pecado, né? A separação. E aí, quando a gente vai lá em Gênesis, a gente já vê muito forte isso. O que nós fomos fazendo? Pode virar, Dani. Ele foi... A folha é grossa mesmo. Perfeito. Foi tirando ele do centro. Saiu de cena, né? E quem ficou? Ai, que lindo, que incrível esse Eu. exemplo. O eu é o ego. O eu isso, o eu aquilo, o eu tenho, eu posso, eu faço e eu. E é aqui que o ser humano, ele se perde. Sim. Eu falo que desconectado de Deus, da essência, vem o ego. E no ego vem o medo, a vergonha, que é Por a conta condição, de tudo isso aqui. é a condição de Adão. E se esconde. Quer dizer, ele não vive o que ele foi criado para ser mais. E para ser aceito, ser validado, pertencer, aprovado e amado, ele se veste de folha de figueira. Quer dizer, dos artifícios do ego para ser aceito. Então ele está sempre na força do braço dele, tentando se provar, tentando se validar, tentando... E aí você ser pode amado, ser aprovado, ser reconhecido, ser no visto. que ele faz, no que ele em tudo que ele consegue, tem resultado. Folhas de figueira. Sim, e se a gente olhar pelas necessidades emocionais, toda criança, do que ela necessita? Amor. Amor, carinho, Aceitação, cuidado, aceitação, validação, conexão, Sim. um ambiente estável, né? Um ambiente de harmonia, segurança. Exato. E por aí vai, porque nós temos várias necessidades emocionais. Sim. E quando, ao longo da nossa infância, isso não é construído e não tem essa base, começa a abrir um buraco. Ainda que os pais, eu digo assim, ainda que você pode ter nascido em berço de ouro, mas a criança, ela sempre vai ter uma necessidade. O pai, ele pode prover tudo, ele pode entregar tudo, mas a criança, ele não será suficiente porque ele não tem como adivinhar. Sim. Então, as necessidades emocionais é o que faz com que é construído os bloqueios mais enraizados. Que aí é um buraco na alma. Meu Deus. Simples assim.
Ô Dani, uma pergunta, assim, você acha que mesmo que um pai tente amar, dar tudo que esse filho precisa, enquanto emoção, físico e tudo, ainda vai ter ali uma lacuna, né? Vai ter. Eu também Sempre acredito. tem. E aí, Porque só Deus vai preencher isso, né? Só Deus Só pode preencher. A reconexão com o nosso Criador. Uhum. E aí você tem que reconectar, né? Resgatar a tua essência. Tem coisas que você precisa revisitar. E como que a gente resgata a essência? Sabe? Natália, peraí que a gente já vai falar, gente. Ó, você que tá nos assistindo, a gente tá aqui num trio maravilhoso, essa dupla incrível. Eu quero ouvir a Natália, porque ela é mãe atípica, gente. O trabalho dela é maravilhoso. Maravilhoso. Não, vamos lá. Olha, Como a gente reconecta com a essência? Dani. eu vou te falar o seguinte. Na Torá fala assim, que quando Deus chamou Abraão, ele fala, Abraão, Lech-Lechá. Aí você vê, ele já tinha tudo, tinha comunidade, o cara era rico e tal. Mas por que Deus pediu para Abraão Lech-Lechá? O que é o Lech-Lechá para quem tá nos ouvindo? Autoconhecimento. Caia Pula pra dentro de si. Se Caia pra conheça, dentro. se descubra. Se conhecimento descubra. é poder. Porque a sua essência está aqui. Então existe um caminho a ser seguido. Então, aí eu me lembro do versículo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aham. Eu sou quem eu sou. O caminho, onde é que ele habita? É dentro ou fora? Dentro. Dentro. Então, isso significa que nós precisamos pular para dentro de nós e percorrer esse caminho. E aí, quando você começa a passar por esse processo de se descobrir, de autodescoberta, de autoconhecimento, Sim. você começa a acessar a verdade, a essência, ela começa a vir à tona, porque aí quando você começa a desfazer, a enxergar coisas que cobriu, né, que soterrou a tua essência verdadeira, Isso é e verdade. você vai tirando isso de cena, aí sim, é a originalidade de Uau. quem de fato é a Andréia, de quem de fato é a Dani, de quem de fato é a Natália. De quem fomos Isso, criados para ser. De quem fomos criados para ser. Essa é a o frase do melhor meu encontro WhatsApp. que o ser humano tem. Esse é o maior encontro. Uma- Essa é a maior busca. Essa foi a minha maior busca, sabia? É, né? Ser quem eu fui criada para Pra ser. Sim. E isso é tão lindo você falar do caminho para dentro, que é o Aham. inverso do que a gente faz, né? Porque Exato. a gente quer se encontrar fora, mas não tem nada fora que possa nos dar, Tá tudo aqui nos dentro. responder, nos fundamentar, né? Exatamente. Aqui, olha só. Ele habita dentro de você, você carrega tudo, você carrega todas as respostas que você quer. Você só precisa se ouvir, precisa pular pra dentro. Deixa eu me ouvir, deixa eu estar aqui, eu preciso estar conectada, deixa eu validar o que o meu coração está me dizendo, o que a minha natureza está me dizendo. E aí, quando você não se escuta, quando você não está em estado de presença, está mais sensível para perceber o que já está dentro de você, você anda em corda bamba. Você Nossa, pode ver, porque nossa, que todos nós incrível. carregamos a verdade. Todos nós carregamos a verdade. Mas muitas vezes o ser humano ele não se escuta. E por não se escutar e não validar ou não estar conectado consigo mesmo e não validar o que teu coração está dizendo para você, então você vai andar por aí Você e abriu mão buscando. e se lascou. Desculpa Em a que palavra, mas é verdade. Porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. E você tem a direção dentro de você. Olha, isso aqui não é o caminho. Olha, faça isso aqui, faça isso aqui. Ei, o Espírito Santo o tempo todo está administrando seu coração. O tempo todo ele está falando com você, ó, segue por esse caminho aqui, conecta com a pessoa aqui, faz dessa forma aqui. E se você não estiver conectado, você está literalmente ignorando tudo aquilo A que ele está te essência. falando. Ignorando a tua essência, ignorando a tua alma. Que forte. E aí chega o momento em que a dor, ela começa a vir à tona. E eu te falo isso porque eu vivenciei isso, né? E a dor é esse grito, pelo amor de Deus, Pelo se amor- escute. Pelo amor de Deus, volte-se pra volte pra você, Por peraí. favor, para. Muitas vezes a gente se preocupa, né? A gente quer agradar as pessoas, o medo de desagradar, o medo de decepcionar. E aí você fala sempre sim para o outro, enquanto que na verdade seu coração diz assim, não, é não. E aí você fala, não, mas ela é tão legal.
Mas eu não posso fazer isso com ela. Mas por medo de perder pessoas. E aí você você se perde. É nisso que você se perde. Porque você não está sendo justa consigo mesmo. E você está invalidando, literalmente, a tua própria natureza. Meu Deus. E quando você invalida, você vai ter a consequência disso. Nós temos a consequência disso. É só olhar. Por que tantas dores? É tantas dores. As dores, ela vem. O resultado é da alma que foi ignorada. É o não que você devia ter dado e você não deu. Era o sim que você devia ter dado a você e você não deu. Era a prioridade que você precisava dar pra você que você não deu. Meu Deus. E aí, e tudo isso te faz... Olha que interessante. A preocupação é em não perder pessoa, desagradar. Mas por que você não olha pra dentro de você e vê? Você se preocupa em desagradar o outro, com as consequências que o outro vai ter, mas você não se preocupa com as consequências que você vai ter. Em se desagradar. Em se desagradar. Em abrir mão de você. Mas Exatamente. entenda... esse aqui é o muito. ponto principal. Você precisa ser a pessoa mais preciosa da sua vida, mais importante da sua vida. Sabe por Meu quê? Deus. Porque tem alguém que é muito importante que habita dentro de você. Então você, uma vez que você quer agradar todo mundo, agrada todo mundo, você está desagradando a Deus, o próprio Deus. Meu Deus. Então, Fala acorda, de novo. Vamos falar de bamba. novo. Vamos falar de novo isso, Dani. Que maravilhoso. Isso é incrível. Ai, nossa. Quando você deixa... Quando você agrada o outro... Quando você agrada e o deixa outro, de se agradar, você está deixando de agradar a Deus. Anotem isso. Por Meu Deus. favor. tem gente que quer agradar todo mundo, né? Muito forte. E claro que eu não tô falando isso aqui à toa, né, André? Eu passei por isso. Eu fui uma Sim, pessoa que eu todos fui nós. criada pra ser obediente e não questionar nada. Aham. E isso me gerou muitas dores, isso me gerou muitas... Porque eu era uma pessoa que eu não conseguia me posicionar, que eu não conseguia me dizer não, sim, não. E era tudo em prol do outro e isso me feriu Meu profundamente. E aí até um dia desse, essa semana especificamente, eu tive até mais um confronto. Foi assim, Deus fez uma imersão comigo, sabe? Eu falei, ai, Senhor, ainda tem uma parte de mim que me trai. Não é possível. Oh, Jesus. Ainda tem uma parte de mim que fica me roubando na hora de sentar numa mesa e Oh, decidir Senhor. algo muito importante pra mim. Oh, meu Que Deus. é projeto, que é coisas grandes, não faz sentido. Meu Deus. E aí o Senhor, sabe, me veio assim, meu Deus, assim, o Senhor tratou e eu comecei a chorar e gritar. Meu Deus, não, já chega, não é possível, achei que já tinha Tava acabado tudo com bem. isso. E olha que eu tenho 7 anos de caminhada já, sabe? Então, nós nunca estaremos 100% desbloqueados, mas à medida que nós vamos caminhando, que nós vamos permitindo... tudo que é seu vai dar um jeito de te encontrar. O que Eu amo precisa essa ser frase. curado vai precisar, vai ser curado ali. E assim, todos nós precisamos de pessoas, né? Tudo que eu conquistei até agora e consegui chegar até aqui, nunca foi só. Eu sempre precisei de alguém e assim, não abro mão, sabe, Andréia? Porque todos nós precisamos, nós como os mentores. Sim, com certeza. E você como líder, como pastores, como chefe, como empresário, você precisa de alguém, você vai precisar de alguém para te direcionar, você precisa de alguém para te auxiliar ali. E assim, eu não abro mão, até porque eu falo e assim, também, eu Dani, sou... te cortando, existem os pontos cegos, não existe? Que a gente não vê. Não vê. E chega alguém que bate Tá o olho, olhando. ó, já tô vendo. Igual, tipo você, né? Você faz essa Sim. análise. Sim, faço. Ontem eu atendi um caso que era de abuso. Sei. Imagina uma pessoa, 40 anos, ó, aconteceu com idade X, 40 anos, sem falar com ninguém, nem mesmo Sobre com a esposa, a- sobre... Você já imaginou os prejuízos que essa pessoa teve? Senhor. Na parte casamento, financeiro, sabe, lazer, na autoestima, entre outras coisas. Meu Na Deus. vida profissional, quantos prejuízos, Eu falei, meu É Deus. algo que vai implodindo por dentro, Explodindo. né? E dali E mesmo. minando. E eu falo assim, ó, tudo está dentro de você. E aí ontem, porque eu tô numa fase assim que eu tô treinando braços, né? Eu tô treinando pessoas pra que já fizeram a minha metodologia
para que elas consigam destravar as pessoas também. Então, só desse atendimento eu tirei uma ferramenta, assim. É isso aqui, ó. Esse ponto aqui, esse é o ponto aqui que vocês precisam pegar, viajar aqui para a pessoa desbloquear. Ponto. Você pode contar pra gente? Meu Deus. Qual que seria o ponto? Não. O primeiro ponto. Eu amo isso, perguntas. sabe? Assim, então, olha, tem que fazer perguntas, sabe? Primeiro, você precisa estar disponível. A pessoa, ela tem que se permitir. Porque não é todo mundo que se permite. E Deus não é invasor de privacidade. É verdade, Dani, ele te espera. O tempo que você estiver pronto é onde ele vai agir, né? E, por exemplo, essa pessoa, ela chegou, imagina 40 anos carregando essa dor. Ela devia estar já espanando, né? Gritando, tudo tava... O corpo. E eu que comecei a mexer, sabe? A tocar. Como a pessoa é conhecida, né? E aí eu olhei pra pessoa e eu falei assim... o que tem aí que tem que ser jogado pra fora? Porque o teu corpo tá escondendo. O que o teu corpo tá escondendo? Aí a pessoa já começou a ficar com o olho lacrimejando. Uau. E ele falou assim, esse ponto eu preciso resolver. Eu falei, eu abuso, né? Ele é. E aí começamos a explorar. Eu falei, beleza. Aí na sala eu comecei a perguntar. Esses são os pontos principais. Onde foi? Com quem foi? Qual idade? Quem são os envolvidos? O que aconteceu e como aconteceu? Dani, a pessoa precisa encarar, né? Aquilo que ela fugiu anos. Onde estavam os protetores? Meu Deus. Onde estavam as pessoas? E assim, aconteceu e os pais estavam na sala e ninguém viu. Meu Deus. Então, aí tem os próximos passos, né? As próximas perguntas e tal. E a pessoa, ela vai trazendo, ela vai vir na memória e ela vai soltando ali. E muitas vezes, eu vou te falar, ponto principal, para você enfrentar, verbalize. O que você mantém no seu oculto, em segredo, vai te controlar. Meu Deus. Que foi o que controlou a vida dele. Meu Deus. Quanto mais você guarda e aquilo que tem receio... Não, isso na Bíblia, né? Você tem receio, e você fala assim, ai, mas eu não quero tocar nisso, mas eu não quero falar isso. E você sabia que é exatamente o que você precisa fazer? Porque é isso que está controlando a sua vida, mas a partir do momento que você soltar, você será liberto. Meu Deus. Porque você está trazendo luz àquilo que estava escondido, àquilo que estava oculto. Então, ei, confessa-te. Confessa e deixa. Quando você alcança a confessa, misericórdia. confissão desintoxica o coração. Uau. Então, é preciso limpar o coração. Quando você decide mexer em tudo isso, gente, isso não é tristeza, isso é liberdade. Você quer ser livre? A liberdade, ela tá dentro de você. Quando você acessa tudo isso e você começa a limpar, aí você começa a ter a visão. E sabe o que acontece com isso aqui? Que às vezes você acha, nossa... Quando você limpa aqui, tudo que vem resplandece. Uau. A alegria, que lindo. O brilho no olhar, tudo resplandece, sabe? Então, você quer liberdade? Essa liberdade você carrega. E é tão simples. Não é? Fala pra mim se você trouxe Só aqui alguma de vulnerabilidade. Alguma coisa mirabolante. Não. E claro que assim, né? É tudo... Simples no sentido de... Vamos olhar pra isso. Vamos olhar, vamos encarar o que tá doendo. Vamos abrir essas gavetas, vamos tirar debaixo do tapete. Porque, olha, eu falo assim, eu gosto de falar isso aí que você acabou de falar, das gavetas, né? A estrutura cognitiva emocional, como que ela é formada? Toda vez que acontece algum fato, alguma situação desafiadora, então, por exemplo, um abuso, a mãe empurrou, chamou de burra, gritou e tal, ela vai colocando numa caixinha e se aquilo não é resolvido, ela vai fechando. E ela vai criando caixinha. Abuso. Caixinha fechada. Me chamou de burro. Me empurrou. Fez bullying comigo. E aí ela vai sendo formada, essa estrutura. Mas chega um dia que elas começam a cristalizar. E você não quer tocar. E você não quer tocar porque tem dor. É porque tem dor aí. Mas você quer saber, você quer viver a liberdade? Abre logo esse negócio.
Abre logo essas caixas com a ajuda Sim. de alguém que vai te compreender, mas que te atenda. Esse é o ponto principal do mentor. Às vezes as pessoas acham que não, é tudo não é do seu jeito. Precisa ter discernimento, porque a pessoa, você precisa compreender o que está acontecendo do outro lado. Muitas vezes a pessoa ela só precisa de um olhar sem julgamento e sem crítica. Meu Deus. Para ela conseguir confiar em você. E a maioria, Para você né? fazer o melhor processo e libertar essa pessoa. Meu Deus. E é o que muitas às vezes eu falo assim, eu não abro mão. O tempo todo eu estou contratando mentores para mim, treinadores para mim. Eu sou mentora, mas eu tenho mentor também. Eu sou terapeuta, mas eu também tenho terapeuta. Sim. Por quê? Eu posso entrar em demandas também. Às vezes você pode trazer uma demanda, alguma coisa ali. Eu falei, nossa, eu encontrar aqui, nossa, eu acho que eu ainda tenho isso aqui, nossa, ainda tem resquício disso aqui. E eu preciso me curar. Então, o processo ele não é só a criança. Vamos olhar aqui para o ponto da criança, porque a Natália vai pegar essa parte aqui. Vai. Toda criança, ela precisa de espaço. Anota isso. Toda criança, ela precisa de espaço. Ela é única em sua própria natureza. Ela precisa de espaço para ser ela. Ela precisa de espaço para ela expressar e ela falar o que ela quer. E na nossa infância, o que acontecia? A gente ia falar a verdade, a gente era calada a boca. A gente era podada se falasse a verdade. Se questionasse, então, meu Deus do céu. Pergunta nem pensar, né? Perguntas nem pensar. Às vezes, se a pessoa, igual o caso do abuso, né? Alguns casos que eu já peguei, por exemplo. Não posso falar, porque se eu falar, alguém vai matar, vai ter sangue. Ou não posso falar porque o meu pai ou minha mãe não vai acreditar em mim. E essas dores, e com isso, se calou a criança, né? Calou, as dores estão caladas ali. Mas ela continua presente e ela vai startar em algum momento. Quando você chega, pode até, né? Vem a defesa, a capa e tudo. Você constrói algo surreal. Mas um dia o teu corpo pode dizer assim, tem coisa para resolver que tá lá atrás. Porque o corpo ele registra as memórias também. Sim, sim. E aí é o ponto que você precisa pegar as caixinhas, abrir para você curar de vez e viver a real liberdade. Sabe? Aí você resgata de fato, nossa, sabe? Essa essência de alguém que era pura, que era genuína, que com uma outra visão verdadeira, autêntica, que consegue enxergar as coisas sem julgamento, sem crítica, entendendo que tá tudo bem, cada um tem seu passo, cada um tem sua fase, cada um tem a sua caminhada, né? O que é meu, o que é do outro, saber separar. Então, tudo isso faz parte na jornada, tudo isso faz uma diferença tremenda na jornada. E, assim, se você não tratar, você vai expressar. O maior medo que eu tinha de ir pro palco na época era de arrogância, sabe? E graças a Deus, Deus me deu, né, essa chave, assim, de realmente eu mergulhar para dentro de mim e curar as feridas para que eu não passasse isso para outras pessoas. E, assim, eu vejo, hoje em dia, quantas pessoas estão sendo prejudicadas, muitas vezes por mentores, por pessoas que não foram curadas. Que não trataram, que não sondaram, não se autoexaminaram, que não sondaram o seu coração, o que tem exatamente lá no profundo do mais profundo do seu ser. E se eu falo assim, o propósito não leva desaforo. O propósito não leva desaforo. Você pode ter construído a tua vida e foi fantástico, mas na hora que você fala, Senhor, eu quero viver o propósito, Ele vai te treinar. Ali é o momento. Algumas coisas que não funcionavam. Vai ter que entrar um prumo, né? Eu falo que o propósito é ter que entrar um prumo ali pra você se alinhar. Porque senão... Sim, e vai ter que olhar para os pontos de inflexão. Então, existe uma criança que foi calada. Existe uma criança que foi podada. E não é que... não, mas eu sou adulto, eu não posso... Não posso. Não é isso. É porque, racionalmente, você sabe tudo, você entende tudo. Mas emocionalmente, a tua criança ainda está gritando. Você nem sabe lidar com aquilo, né? Exatamente. Por que o conflito no casamento? Por que os conflitos no casamento? Por que as pessoas fogem de conversas difíceis? Exatamente. Por que a gente vai conversar sobre um assunto que desconforta, dá dor na barriga, a pessoa se esquiva e se escorrega logo?
E adulto, hein? E adulto. Gente grande E já. aí, que às vezes as pessoas elas não têm maturidade, já começa a bater a mão na mesa e falar assim, ah, não, mas isso aí não. Isso é Sim. imaturidade, isso é a criança que tá gritando, porque a criança... Opa, peraí. A criança é emocional. Até os 7 anos de idade ali, né? Foi tudo emocional, não tem filtro. A cabeça pensante são os pais. É. E aí, quando você olha que, nossa, eu tô muito bem resolvida. Esse é só você, adulto, racional. Mas quando está você com você mesmo e coloca a cabecinha no travesseiro, você, no fundo, você sabe quem você é. O que está se passando na sua cabeça? As dores, né? Não tem como. A consciência, né, Dani, eu falo. Ela vai estar gritando. E eu falo, em algum momento, todos nós. Falei, quem não passou ainda, quem não conseguiu compreender. Porque quem tá nos assistindo aqui, se você conseguir entender que um desafio que você está passando é uma oportunidade para você ser treinado, para você crescer e ver seu propósito. Exatamente. E você pegar isso rápido, suportar e falar assim, não, eis-me aqui, logo. deixa eu fazer logo esse enfrentamento, é um confronto comigo mesmo, então deixa eu confrontar logo, você vai se dar muito bem, o seu caminho vai ser encurtado. Agora você falar, se você nem desconfiar disso e achar, não, é um problema, sabe, é porque o chefe fez isso, sabe, porque o meu marido é assim, porque... Aí o caminho vai ser mais longo. Vai. Mais longo, mais doloroso. Mais doloroso. E mais sem sentido, né? Porque eu falo que o que nos dá sentido é viver o propósito. O propósito já fala, né, Dani? Propósito é pra que você existe. Sim. E assim, uma pergunta que todos fazem. Eu sempre falo que o propósito é o desdobramento da identidade. Sim. Da essência. Sim. Não tem como. Não. Tá muito conectado. E como descobrir o propósito? Essa frase, esse jargão que a gente fala, né? Hoje a gente ouve de tudo quanto é jeito. Como a gente descobre o nosso propósito? Olha, no momento ali, eu vou falar pela minha vivência e experiência, que eu descobri o meu propósito foi me desafiando e quando eu mergulhei pra dentro de mim mesma. Não tem outro caminho, né? Não Não tem fórmula mágica. Não existe. Não existe. Você pode falar assim, ó, você pode, por exemplo, eu senti, eu fiz a imersão na minha primeira vez, assim, eu fiz a imersão aliás, eu participei de um treinamento de inteligência emocional e eu senti, especificamente, eu tive certeza do meu propósito que era com pessoas. Sim. Que era trabalhar as pessoas e tal. Mas eu não sabia como era exatamente. E eu vivenciei todo um processo e onde isso foi clarificado. Estava vivenciando o processo, todas as fases. Aí quando eu literalmente mergulhei, comecei a olhar para a minha história de vida. Quando eu comecei a me despir de tudo aquilo que não fazia parte da minha essência. Aí sim, meu propósito, opa, é isso aqui mesmo. Isso aqui é real. Se você faz o mergulho para dentro de você olhando para sua história, você faz o mergulho, você já vai ter clareza. Por que você está aqui? Qual que é a razão da sua existência aqui na Terra? Qual que é o teu propósito mesmo? E você não tem só um não, você tem vários. Durante a caminhada você pode descobrir, nossa, meu Deus, isso aqui. E você começa a caminhar na direção daquilo que o Senhor está te mostrando. Tem clareza? Então vai. É só agir. Tem gente que fala assim, mas eu não sei meu propósito. Meu filho, às vezes você já até descobriu, mas você não agiu. E outra. Você não foi pra cima. As pessoas cima. querem também um negócio que cai na cabeça dela, Bloom, é isso. E é na caminhada, né, Dani? Eu falo, isso é no dia a dia, você indo em direção às suas verdades, Sim. aos seus princípios, valores, Exato. enfrentar as suas dores, encarar os teus sonhos, ter coragem. Ter coragem. De abraçar, E às de ir vezes atrás. a pessoa, ela não passou por um processo vivencial, né? Que a minha metodologia é vivencial, assim. Mas só de você se posicionar, fazer live, criar um grupo e gerar um movimento, o próprio Espírito Santo já vai ministrando seu coração, falando, minha filha, ó, o caminho é esse aqui, esse aqui, próximo passo é esse. Pode ser que no meio da jornada você fala assim, meu Deus do céu, as pessoas estão vindo com dores, meu Deus, mas eu também tenho dores. E aí o Senhor vai conectar os pontos, tudo. No momento certo, e você vai lá e parte pra cima, vai quebrar tudo aquilo ali. Talvez tem gente que
que tem que parar. Isso Sim. aconteceu comigo. Eu fui na caminhada ali, mas eu tive que parar durante um ano para mim cuidar de mim. Porque eu estava cuidando das pessoas, ela estava toda ferida, e eu vi que eu também, aquilo startava em mim também, Sim. as dores das pessoas, eu sentia as dores dela, e eu falava, não faz sentido, eu vou parar de atender e vou cuidar de mim. E aí me dei esse tempo, realmente cuidei, depois que eu consegui voltar fortalecida, sabe, com paz no meu coração, conseguindo compreender ainda mais a dor do outro, sabe, com empatia. E isso pra mim foi libertador. Eu acho incrível esses momentos de pausa, porque a gente precisa muitas vezes se apropriar da gente mesma, né? É. De novo. A gente vai soltando, vai dando, vai fazendo, e a gente também pode se perder. Pode. E a gente precisa dar essa pausa, se apropriar de novo. E a coisa mais fácil, André, é cuidar do outro. É muito fácil. Mas não deixa de ser uma não... fuga pra não cuidar de si mesmo, ou olhar pra si mesmo. Eu ia falar entende? isso, e nós mulheres parece que temos uma facilidade, né? De abrir mão da Sim. gente, e nisso tá o nosso valor. A gente até se acha... Exato. Nossa, Olha, nisso tá o nosso valor. quando você se não tem- amar de verdade, você começa a defender literalmente seu próprio território, você não abrir mão Ai, dessa que lindo pessoa isso. que tu é, sabe? Você fala, poxa, eu sou imagem, eu sou imagem e semelhança do Deus vivo, eu sou amada, nossa, o que eu faço. E isso conecta tudo. Nossa, que incrível. Porque, olha só. É a ordem, né? A Amar a identidade é Deus. quem você é. A autoimagem é como você se vê. Se vê. E a autoestima é como você se trata. Como é que você se trata? E eu falo muito dessa questão porque eu lido com as autoimagens das clientes, né? Quanto consultora de imagem. Qual o seu diálogo interior? Porque na frente do espelho, né, Natália, a gente tá até falando outro dia sobre isso na padaria tomando um café. Quando você tá lá projetando aquela imagem, você tá vendo muito além daquilo que você tá vendo refletido. Sim. São vivências, são palavras, a forma como as pessoas te trataram, porque Lacan fala que a percepção que você tem de você mesma vem pelo olhar do outro Pelo e a olhar do outro. fala do outro. Exatamente. E isso é muito doloroso. Essa condição, mas é uma realidade. É a realidade. Mas tem um caminho de volta para tudo isso. Tem que fazer o caminho de volta. Tem que fazer o caminho muito de volta. A constituição do eu, a gente não pode deixar na mão do outro, né, Natália? Não Pelo mesmo, amor de não Deus, mesmo. Natália, Dani. A gente não pode deixar na mão do outro, né? De jeito nenhum. Tá em nossas mãos. Tá em nossas mãos e basta nós olharmos para nós mesmos e reconhecer. Então, tudo precisa ser... Fala assim, ó. Precisa ser visto. Enquanto você não olhar... Sim. Quer ver uma coisa muito legal? Um exemplo muito prático. Sim. A pessoa, ela foi traída ou enganada uma vez. Sim. Mas aí ela foi de novo, foi traída de novo. Pelo sócio e tal. Aí a traição em várias formas, talvez no relacionamento, talvez na sociedade e tal. Aí aconteceu de novo, foi traída de novo. Um padrão que se repete. É, o padrão que se Vai repete. se repetindo. Se você não desconfiar que esse Isso é é um sobre padrão, isso é sobre você, você vai continuar repetindo. Mas a partir do momento, eu te garanto, que você olhar pra isso e falar, opa, você desconfiar. Desconfie. Desconfiei. Não, tem alguma coisa errada aqui, ué? Eu tô sendo traída pela quinta vez? O que tá de errado? Que é isso, né? Quando você lança a pergunta, já vai abrir, vai descortinar. E essa pergunta, ela vai reverberar dentro de você e que vai vir outras coisas. E o Espírito Santo vai começar a ministrar. Então, peraí. Você olhou. Se você fez pergunta, que você olhou. Você desconfiou, você olhou. Eu preciso olhar, reconhecer, aceitar, cuidar. Todo esse processo. Quando você faz esse processo, é uma forma de você interromper. Nesse processo, há muita verdade. Quando você faz um confronto, isso gera desconforto, mas isso também traz muita verdade, e o que liberta é a verdade. Sim. E a verdade, ela te conduz a uma maturidade. Porque aí você tira o aprendizado disso tudo, você consegue compreender. Rompeu.
Mas assim, Dani, nesse caso, por exemplo, a pessoa que está sendo sempre traída, ela se traiu. Ela se traiu, ela não traiu Ela o outro. se traiu, Ela se traiu. ela tá permitindo vivenciar, repetir esse padrão, porque ela se traiu em algum momento. E ela precisa retomar. Exatamente. Mas você concorda que, por exemplo, existe uma legalidade Sim, antes? sim, Porque antes existe. dela se trair é porque ela foi traída por alguém. Ah, entendi. Antes de acontecer qualquer coisa, aconteceu algo lá no passado, nem que seja na gravidez, na gestação. Entendi. Alguma coisa aconteceu. Então, existe uma legalidade. Tem uma brecha aberta. Entendi. Ela não... os comportamentos, não é porque... Ai, a pessoa... Você viu, a pessoa tá no... Vamos lá, no mundo crime. Ou não, tá... Deixa eu ver um exemplo aqui. Ela traiu fulano. Vamos olhar lá a cadeia. Uhum. E aí você vai O ver... histórico da pessoa. Vamos dar uma olhada no histórico? Então, opa, antes de acontecer alguma coisa com você, antes de você fazer algo, aconteceu antes. Alguém fez algo antes. Como essa pessoa fez antes, você faz com você mesmo. É. Fez com você mesmo, você vai fazer com o outro. E vai se permitir você que o outro faça. faz isso, o que acontece? Tudo à sua volta é como um radar, porque é isso que o mundo vai devolver para você. É verdade. Nossa, eu falo isso muito nas minhas mentorias de imagem, porque as mulheres vêm muito com falta de autoestima, de autoconfiança, de falta de valor, não se reconhecem. Eu falo, gente, autoimagem é autorresponsabilidade. Porque elas querem ser amadas, mas não se amam. Não se amam. Elas querem ser validadas, elogiadas, Mas não se dentro validam. delas é um caos, é um conflito, não se validam, não se reconhecem, não se aceitam e querem ser aceitas pelo outro. Não tem como. Não tem como. É um espelho. Parte de você. É um reflexo. Aham. Partir de você. Tá tudo aqui em você. E o que tá fora tá mostrando o que tá dentro. Se você se validar, você vai receber essa validação que você tanto Exatamente. busca. É. Fala assim, ó. Preste atenção no que você está exigindo do outro. Se o que você está exigindo do outro não é o que você precisa se dar. Exatamente. Se autorresponsabilize, né? Por Se favor. autorresponsabilize, exato. Porque você não vai precisar cobrar. Não, é só olhar pra você. Eu estou me dando isso? Eu estou me tratando? Ah, eu estou Você não vai ter exigindo a que falta. o outro... Tá, eu quero que o outro me veja. Você está se vendo. É. Você está se dando esse tempo. Você está, sabe, se priorizando. Porque aquilo que você quer do mundo e do outro é o que você precisa se dar. Se dar, Se der que exatamente. você vai ter de volta. É isso. Pô, Meu Deus. Gente, ó, a gente precisa falar com a Natália. eu tô aqui Eu quero preocupada, muito- Jesus. eu fico nesses assuntos aqui a vida inteira. É Vamos surreal sa- demais, vamos- Eu amo. Vamos sair daqui. Eu sou, assim, autodidata, eu nunca fiz formação nenhuma, mas eu estudo muito. Então, eu vivo com a cara nos livros, na Bíblia, e o Espírito Santo ajudando, né? sim, claro. Ai, mas amo esses assuntos. Natália, Vamos lá. vamos lá, minha querida, linda, maravilhosa. Obrigada por estar aqui. Uma honra ter você. Obrigada. Muito obrigada por me conectar a Dani. Hoje é a primeira vez que eu conheço, vejo a Dani pessoalmente, carinha dela. Que prazer, obrigada, viu, Eu que meninas? E me fala, você de uma situação atípica, desafiadora, até dolorosa, fez disso um propósito. Eu acho isso lindo em você. Escreveu um livro, Mães que Curam, e hoje atende mulheres. E Sim. você é uma inspiração, um exemplo para essas mães. Sim, foi através dessa dor, né? Eu tive o meu filho com 43 anos e a criança nasceu, enfim. Ele foi ultrapassando as fases com normalidade. Chegou a uma determinada época e ele realmente apresentava uma restrição alimentar. Mas o pediatra, enfim, achava que era uma normalidade, que cada criança tinha de fato uma característica, o seu tempo. E assim foi ultrapassando, e quando eu fui percebendo algumas outras características, hiperfoco, e assim foi. Até que eu resolvi investigar, né? O pediatra achava que não, que isso era uma coisa individual, porque ele era muito inteligente, ele falava muito bem, ele tinha uma oratória muito boa, ele se sociabilizava, ele não tinha nenhum problema em relação a isso. Só que o autismo, gente, não é isso. Depende do tipo de... Depende do espectro. Não, depende
aonde o seu filho realmente vai intensificar. Ele tem algumas características que nem todos os autistas vão ter. E o meu filho, ele tinha suporte 1, que é o suporte mais leve. E, enfim, ele se alfabetizou sozinho, ele aprendeu a ler sozinho com 4 anos. Então, ele era realmente uma criança à frente do tempo dele. Mas isso não invalidava a questão neuropsicológica dele. Que qual é o problema do autismo? Ele tem problema com as emoções dele, ele desregula nas emoções. Então, a raiva, a tristeza, a frustração, ele não tem essa base. Se ele estiver triste, ele vai ficar triste, mas se alguém frustrar ele, ele vai de 0 a 100. E aí que essa criança desregula. E aí que essa criança, muitas das vezes, ela tem uma crise e a pessoa acha que é birra e não é. E eu também tinha essa questão do Pedro não desregular. Ele não desregulava. Mas o que acontecia? Ele tinha uma angústia dentro dele por ele não desregular. Por ele não colocar para fora. Ele não sabia, ele era pequeno. E aí a gente via que realmente ele era uma criança ansiosa, ele andava de um lado para o outro, ele tinha estereotipia. E, pasmem, depois de tudo isso, eu levei ele no melhor psiquiatra infantil. Olha, esse é o melhor, esse realmente é uma pessoa muito indicada, e várias pessoas me indicaram, e o que aconteceu? O laudo não veio como espectro autista. Ele não atestou, não atestou. Ele atestou TANV, transtorno de aprendizagem não verbal. E aí ele fez uma exigência: eu só quero que ele seja tratado pela minha equipe. Eu morava no Rio de Janeiro, morava em Búzios, esse médico era do Rio, capital, e ele me indicou algumas profissionais na região dos Lagos, onde eu morava. Eu comecei a fazer as terapias. E aí as terapeutas falaram: olha, o seu filho está no aspecto autista. Esse laudo não condiz com a realidade dele. E essas profissionais eram da equipe dele. Sim. E aí começou. Elas foram altamente profissionais de falar: olha, ele tem toda a característica de estar no espectro autista. E aí me indicaram uma profissional, uma neuropsicóloga dessa vez. Nós fizemos e realmente veio o laudo assertivo com 10 anos. O que isso quer dizer? Que se trata de um laudo, né, com uma idade já avançada, uma idade tardia para você trabalhar. Porque existem questões que, se você não trabalhar, assim como a Dani falou, a questão comportamental. O autista, ele é comportamental. Você precisa entender ele para que você possa auxiliar ele nas demandas. E isso eu fui convivendo dentro das clínicas, que eu estava ali fazendo as terapias, e o que eu enfrentei ali? Eu comecei a ver aquelas mulheres adoentadas, aquelas pessoas sem amor, aquelas pessoas que, no decorrer do tempo, elas foram abandonadas. Então, existe um abandono, primeiro da família, depois vem o abandono, muitas das vezes, do cônjuge, o abandono da sociedade, que é tremendo, e o último abandono é o dela. Mãe. Ela se abandona. Ela mesma. E quando ela se abandona, ela se perde, porque ela não consegue se encontrar mais como pessoa. Ela perde a identidade dela, muitas das vezes ela não tem a identidade em Cristo, ela não se reconhece de quem ela não se posiciona em relação a esse contexto, e aí ela começa a fazer compensações. O que ela faz? Ela começa a viver integralmente para aquele filho. E aí, muitas das vezes, ela lida também com uma culpabilidade. Dela achar que ela tem culpa, se ela tiver que sair, se ela tiver que passear, ela acha que ela não tem direito disso. Ela acha que ela tem uma sentença na mão dela. Quando ela pega um laudo do autismo, ela fala: agora é aquela sentença final, né? E ela executa a sentença com ela. Jesus. Ela é o legislador da vida dela. Ou seja, ela mesma pega aquela sentença e ela executa. Ela coloca uma penalidade máxima naquilo ali. Porque é uma forma dela se esconder dentro daquilo ali.
Meu Deus. Porque se ela tiver que realmente desbravar o mundo, cair para dentro dela, o leste lerrar, que a Dani falou, se ela tiver que falar e fizer isso, ela vai ter que lidar com outras dores, que são as dores da infância dela. Meu Deus. Então, o que acontece? A pessoa, ela se desconstrói ao longo da vida dela. E quando ela vem numa maternidade atípica, ela está desconstruída do que realmente ela é. Se ela está desconstruída, como ela vai construir uma criança? Ela não vai construir. E ela não consegue nem se autodeterminar. E eu estava ali sentada, né? E via aqueles posicionamentos, aquilo tudo, e eu ficava assim, né? E as terapeutas falavam, você é o sonho de consumo de qualquer clínica. Mas eu quero deixar aqui um esclarecimento, por que existia esse discernimento. Eu fiz terapia há muitos anos, eu fiz terapia há 20 anos, eu sabia quem eu era. Eu tive uma paternidade que foi, assim, exemplar. O meu pai não errava comigo. Que lindo. Então, eu tinha uma confiança muito grande em Deus. Porque eu tive um exemplo. Eu tive uma referência de pai e de mãe. A minha mãe, ela era excelente como mãe. A gente tinha uma condição socioeconômica muito boa. Meu pai era um empresário, minha mãe era funcionária pública. Então, ela trabalhava no horário que nós estudávamos. Então, nós não éramos cuidados com babá, empregado. Sim. Minha mãe não terceirizou a maternidade dela, mas ela tinha uma equipe. Então, o que acontecia? Ela era aquela mãe que ela brincava, que ela fazia piquenique. Todos os dias eu ia na pracinha. Todos os dias. E ela levava... A Natália pequenininha. Eu vou mostrar, eu tenho aqui. E aí, eu era impecável. Ela fazia chiquinha, ela fazia vários penteados, e cada dia uma roupinha. Ela era muito cuidadosa. E ela impactou dentro da gente isso. Aquele amor. Né? Ela, quando ia cozinhar, ela levava a gente, botava um banquinho de um lado, outro de outro. Eu tenho um irmão. E aí ela ia fazer, eu me lembro disso, eu tenho uma memória afetiva muito grande da cozinha que ela fazia com a gente. A gente morava num local muito frio. Então, muitas das vezes estava chovendo e a gente não podia sair. Então, olha de onde vem a minha maternidade. Ela criava aquela ambiência dentro da casa. Meu Deus. Então, ela fazia uma cozinha maluca com a gente, ela levava a gente para a cozinha, botava um do lado e outro do outro. Eu me lembro que ela fazia um bolo de carne, que era um lagarto. E aí, pra gente, às vezes a gente não queria comer aquele bolo, ou não queria comer alguma coisa, ela criava uma história. E aí era um lúdico, e ela ia fazendo aquele bolo, então ela colocava azeitona no olho, ela colocava em cima, cortava os ovos, colocava por cima, e aí fazia a unha do bicho, aquela história toda. E ela ia contando aquela história pra gente. E a gente ficava naquela alegria, ela dava o pincel, a gente passava o ovo. Então existia uma festa para aquilo ali. Era uma comemoração àquela cozinha. E ela trazia para dentro da maternidade dela essa alegria. Porque o maior sonho da vida dela era ser mãe. Uau. O maior sonho da minha mãe era ser mãe. Meu Deus. E a minha mãe, ela namorou 8 anos e ela casou virgem. Nossa. Entendeu? Que lindo. E ela, quando ela casou, Natália. ela casou com 8 anos de casada e casou virgem. E ela, o maior sonho da vida dela era ter os filhos. Então, quando ela conseguiu casar, ela veio de uma família disfuncional. Ela falou, eu vou fazer tudo diferente. E ela criou a gente com muito amor. Rebelou. Meu Deus, E aí rompeu o padrão. ela rompeu o padrão, ela falou isso para os meus filhos, eu não quero mais. E qual era uma questão muito forte? A gente tinha uma condição financeira muito boa. Então, o que acontecia? Ela podia se dedicar a gente. A gente não era criado por empregada, então não existia isso. E ela era cuidadosa em tudo, com roupa, com cabelo, com médico, com dentista. A gente era, assim, impecável. E esse amor dela, a gente era crianças assim que
Na realidade, a gente nem nunca soube o que era um abandono, o que era um maltrato. Eu nunca levei um tapa na minha vida. Então, assim, foi essa situação que eu me tornei a mãe que eu me tornei. Meu Deus, foi isso que te deu estrutura, né? Foi essa raiz que me fez ser essa mãe diferente. Que me fez entender que não foi difícil a minha maternidade, porque eu espelhei ela. Que lindo, Natália. E eu achava, eu não sou nem 100%, nem 50% do que ela foi para mim. Verdade é. Ela era inteligentíssima, ela era uma pessoa, eu contei isso para a Andréia. Todo sábado ela ia no salão e ela me levava. E ela era muito fina, muito educada, ela era impecável na roupa dela. Assim, né? Gente, tá tal mãe, tal filha. E ela falava assim para mim, filha, você tem que se cuidar. A mulher, ela tem que ser caprichosa. Que lindo. Você vai casar, você vai ter o seu marido, você tem que estar sempre bonita para o seu marido. E ela falava isso, eu era pequenininha. E eu olhava aquilo, eu não entendia aquilo, né? E ela me levava para o salão, aquelas coisas todas, assim, muito bem arrumada. E ela falava, olha, e eu me lembro das camisolas. Ela falava, filha, você... Era sempre conjunto, a camisola com a calcinha. Eu era pequena, mas ela fazia aquele conjunto. E ela falava, olha, você tem que estar sempre bem arrumada e cheirosa para dormir. Então, isso faz muita diferença na vida da pessoa. Por quê? Porque eu já tinha um contexto, que era dali que eu tinha que seguir. Era o meu modelo de mãe, não existia um curso. E quando eu tive o Pedro, ela já tinha falecido. Então, o que eu tinha eram essas memórias. Nossa, que forte. E eu coloquei isso no meu filho. Eu falei, eu vou Deus. seguir. Eu não tinha ninguém para me ensinar, mas eu tinha esse padrão. E eu falei, cara, se deu certo com ela, vai dar certo comigo. Porque eu vivi essa mentoria ali em loco, né? Sim. E ali, aquela história toda, e eu fui sendo essa mãe. E quando eu cheguei, fazia esse laboratório que eu falava nas clínicas, essas pessoas não tinham tido Nossa. esse amor. E elas não sabiam transbordar na vida dos filhos. E eu fazia aquele acolhimento, e elas não entendiam o que eu falava. Por quê? Porque elas não passaram por esse processo. Muitas delas foram violentadas, apanhavam muito, eram pessoas que eram ridicularizadas, elas não tinham voz. Meu Deus. E lá em casa a gente tinha voz. Minha mãe nunca mandou eu calar a boca. Nunca, em hipótese nenhuma. Ela falava, deixa ela falar. Se ela quer falar, ela tem alguma coisa a dizer. Que lindo. Eles meu não Deus. podavam a gente, eles não criavam a Uau. gente, entendeu? Que lindo, né, Dani? Eles Nossa, achavam assim que que a show. gente tinha Economizou um, muito, poupou muito a vida da Natália. né? Eles achavam assim que a gente era parte daquela família, que a gente devia também dividir na família, Uau. entendeu? Eu venho de um lar judaico, então que meu demais. pai era judeu. E assim, ele tinha muito isso, né? O judeu, ele pensa de uma maneira, por exemplo, ele pensa muito nos filhos, ele pensa muito na proteção. Então, eu convivi com um pai que ele era provedor financeiro, intelectual, moral, na saúde. Isso foi muito fácil para mim entender qual era a minha identidade em Deus. Que lindo. Uma vez Deus me levou em todos os momentos da minha infância. E eu tive um momento que realmente eu estava muito triste quando eu perdi os meus pais. E ali eu tive um problema muito grave de identidade quando eu perdi ele. Ali eu perdi a minha mãe, realmente eu perdi o meu porto seguro, mas quando ele morreu, ali foi aquele esteio, aquela pessoa certa, ele era aquele porto seguro para mim. Ele era aquela pessoa que eu sabia que ele era comigo, que ele me protegia, ele era meu protetor. E ali realmente foi, para mim, assim, foi uma grande perda, a perda do meu pai. E aí eu me lembro das coisas que ele falava para mim, porque na realidade ele treinou muito a gente, ele não fez uma criação. E eu também trouxe isso para o Pedro, eu treinei o emocional do Pedro, porque eu sabia que ele precisava avançar, mas eu não sabia ainda que ele era autista. E quando ele começou a dar esses sinais e eu diagnostiquei, eu potencializei nele o que ele tinha realmente de bom, para que ele pudesse realmente ser uma pessoa
que fossem interessantes. O que ele tem de bom? Ele tem de bom que ele gosta de animais, então eu comecei a viajar muito. Ele gostava muito de aves de rapina. E aí comecei a pesquisar muito sobre isso. Eu fui para Dubai, eu fui para o Catar, eu fui numa escola do Catar de aves de rapina, que é a maior escola do mundo. E você levou ele? Levei ele lá em Dubai. Sério? Eu levei. Nossa, imagina. Eu levei para ele fazer um treinamento junto com os gaviões lá no deserto do Saara. O quê? Exato. Meu Deus, Natália. Porque eu comecei a potencializar o que ele tinha para ele ser diferente, ele gostava. ser respeitado. Respirando. Porque você tem que pegar o que a criança tem. Ele é um ser humano em construção. Assim como muitas crianças típicas também precisam potencializar isso. Que as mães não valorizam. Elas querem que o seu filho seja a cópia de uma criança que às vezes ela está ali, você está fazendo comparações. E eu não tinha esse direito de comparação, porque meu filho ele era diferente no mundo dos iguais. Entendeu? Que demais. Então, eu fui privilegiada de não ter essa mentalidade de querer que meu filho fosse igual a um efeito manada. Eu quis que ele fosse o que Deus realmente criou para ele ser. Que lindo. Né? Eu quis que ele tivesse a identidade dele no pai. Então, eu fui criando ele. O que eu fazia? Eu potencializava o que ele gostava e o que ele podia se desenvolver. E ele gostava de inglês, então coloquei ele no inglês com 7 anos. Hoje ele já fala inglês. Gente, então, assim, fui para Dubai, quem resolveu tudo foi ele. Quem ia nos restaurantes. E aí eu fazia uma contraproposta também para ele. Você foi dando autonomia. Fui dando autonomia para ele, fui falando, filho, eu preciso que você me ajude agora. Porque nós vamos viajar para Dubai. 1 ano antes eu comprei a passagem. E falei para ele, olha, eu vou te levar para o teu maior sonho, que é você fazer um treinamento lá no deserto. Mas quem vai ter que conduzir essa viagem é você. Show. Porque eu vou te colocar no inglês intensivo e eu não falo inglês e nós precisamos saber resolver lá. E assim foi, eu coloquei ele 2 vezes no inglês e ele chegou lá, ele se posicionava. Então isso também deu a autoridade dele se sentir útil, dele se sentir o homem. Porque eu falei, olha, você vai crescer, você vai ter a sua família, você precisa saber conduzir uma viagem. E aí ele sabe fazer check-in, ele sabe fazer check-out, ele chega na Polícia Federal, ele fala, mãe, agora é a polícia. Ele sabe todos os processos. Eu falei, eu vou te preparar, porque ele sempre falou para mim que ele queria sair do país. E aí eu falei para ele, filho, eu vou te preparar para você poder viajar o mundo. Mas você tem que saber o que realmente você tem que fazer. E eu nunca tratei o meu filho como uma pessoa que fosse um incapaz. O autista ele não é um incapaz, ele é altamente potente. Natália, essa é a chave, né? Para essas mães. Não só para mães de crianças atípicas, a forma como ela olha para o filho dela. É você querer. Eu vou contar um ponto que foi onde eu vi que era o meu propósito. Foi essa. Eu escrevi um livro. Sim, mãe. Você trouxe ele? Né? O livro não. Eu escrevi. Esse é o 2º livro que vai ser publicado, vai ser no dia 15 de novembro. Esse é a minha autoria. E eu acabei de escrever um livro de coautoria. Parabéns. Então lá eu tenho um capítulo. E nesse que vai ser publicado no dia 5º, eu conto a minha história, a minha essência, como que realmente começou. E Deus me levou lá na minha infância. Depois que eu tinha escrito já parte desse livro, ele falou, e ele levantou pessoas também para falar comigo. Isso aí não é a raiz do que você é. Você só é a raiz porque você viveu. Isso mesmo. Então você vai voltar lá e você vai contar para essas mães o porquê de você ter esse amor, o porquê de você transbordar. Porque eu não te dei um lar disfuncional. Nossa. Eu te dei um lar. E aí ele me levou na minha infância. E ele me mostrava os meus pais, o que eles faziam, como eu era. E um dia ele falou para mim, filha, e eu estava muito triste com a morte do meu pai, e ele pegou e me mostrou várias cenas que eu vivia, né? Que meu pai não falhava comigo.
Aí ele falou, olha, se o seu pai não falhou com você, imagina eu. Meu Deus. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Você é minha filha. Antes de você ser, eu já era. Uau. E outra, eu dei a família que você precisava. Eu não te coloquei no ambiente disfuncional, eu não te coloquei para você passar necessidades. Eu te dei uma família para te construir para um novo tempo, porque eu precisava de você inteira. Eu não precisava de você quebrado. Nossa. Então eu sou o teu pai e eu vou com você. Você nunca mais vai sentir dor de paternidade, porque quem gerou em você essa paternidade fui eu. Meu Deus. E eu dei o pai que você poderia ter, para que você não estivesse quebrado. Então hoje você nunca mais você vai sentir essa dor, porque eu sou o teu pai. Meu Deus. Eu fui o teu pai durante toda a caminhada com o seu pai. Só que hoje você não está sozinha. Eu continuo sendo seu pai. Que lindo. Então, Deus. assim. Abba, pai. É a melhor coisa que Abba, o pai. ser humano precisa ouvir nessa hora, é isso. É só isso. Eu estou com você. Não, e eu É. sou Eu teu sou pai. teu pai. Abba, pai. E quando você fala pai, Não ela somos tem, você tem assim uma. Eu vejo a Trindade, porque são 3 letras, né? E assim, o pai, ele é aquele esteio, ele é aquela fortaleza, e ele era isso. Eu me lembro no colégio, gente, é muito importante que vocês criem seus filhos com essas memórias. Ele tinha 1,90 m, ele era muito forte. E ele era um empresário, então assim, ele não tinha como estar o tempo todo com a gente, não usava isso naquela época, isso não existia. Então meu pai provia, minha mãe ficava com a gente, mas ele nunca deixou de ir numa festa nossa. Que lindo. Ele Presente. não, ó, Deus me trouxe aqui um negócio que eu vou contar agora, só para você entender. E eu me lembro que o meu colégio, ele tinha uma subida, e a gente ensaiava a festa junina, a festa das crianças, né? E a minha mãe chegava lá toda arrumada, como sempre, com o cabelo feito. Ela sempre ia no cabeleireiro antes de ir para as festas, então a gente tinha aquela rotina, né? Ela deixava a gente, ia para o cabeleireiro e depois ela chegava. Essa era a rotina lá de casa. E ele, empresário, e ele chegava. Às vezes chegava junto, muitas das vezes não. Ela chegava e a gente ficava naquela expectativa. E quando ele subia aquela rampa, que a gente via ele, aquela mão grande, aquele homem grande, gente, a gente via Deus nele. A gente vibrava com aquilo, entendeu? Imagina, Então, né? assim, ele era um herói, ele chegava ali e o que acontecia? Ele era muito bom pra gente. Então, ele não sabia dizer um não, né? Ele tinha essa questão. E quem realmente dava o limite era minha mãe, porque ele não sabia dar limite nenhum, 0. Ele fazia tudo que a gente queria. Então, assim, ele era esse pai. Então, essa referência, eu me lembro, gente, que quando ele subia aquela rampa, a menina, meu coração fazia assim, ó, tum, 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 tum. Parecia que eu estava vendo Deus quando ele chegava ali, entendeu? Imagina. Então, assim, é isso, é você saber implantar esse chip no teu filho. É você falar, cara, ele é importante para mim. Sabe? Eu não posso deixar meu filho nem chegar atrasado num evento desse. De começar uma quadrilha sem o pai e a mãe tá vendo. Isso são coisas que você traz pro resto da vida daquela É criança. verdade, meu Deus. Assim como eu não tive essas decepções, eu já vi criança que ficou esperando a mãe que não chegava. Então Deus falou para mim, filha, eu preciso que você fale isso, eu preciso que as pessoas aprendam a ser pais e mães. Meu Deus. Eu preciso que eles respeitem os seus filhos. Meu Deus. Eu preciso que eles estejam curados para poder curar, para que eles entendam que essa maternidade, essa paternidade vai levar para os descendentes deles. Nossa. E uma coisa eu vou te contar, Deus falou para mim, filha, eu vou te falar uma coisa forte que aconteceu com Salomão. Ele se desviou de mim. Ele começou, eu dei tudo para ele e ele pegou o excesso. Ele começou a se envolver com mulheres que eram relacionadas a outros deuses. E ele se perdeu porque ele teve tudo que uma pessoa poderia. Ele foi o homem mais rico do mundo. Só que nem por ele ter se desviado de mim, eu tirei o reinado dele por causa do pai dele, Davi. Nossa.
É muito Então, forte eu estou te isso. contando isso, minha filha, para que você saiba Por causa que do a pai. descendência de Davi Permanece trouxe Deus. uma garantia para ele. Eu preciso que esses pais garantam esses filhos, igual eu estou te contando. Meu Deus, Natália. Então, eles precisam saber ser pais. Meu Deus. E você veio com essa missão dessa criança atípica, porque você tem muito amor. E porque eu não te criei num lar disfuncional. Eu não te dei a oportunidade de você se desviar do meu amor. Meu Deus. Porque eu estive na sua criação e eu criei você. Então, é isso. É você saber que você precisa ser responsável com seu filho. E Deus falava comigo, filha, eu criei você dessa forma. Você não tem emenda. Você precisa levar esse amor para as pessoas. Porque um lar disfuncional, você destrói toda uma sociedade, uma nação. Sim. Porque essas pessoas, elas não sabem lidar com as outras. E, pasmem, dentro da minha casa, com tudo isso, eu via, né, essa construção toda e eu não tive dificuldade nenhuma para criar o Pedro. Então, por que eu trago isso agora? Porque é sobre isso. É sobre você ter a responsabilidade de uma descendência. Meu Deus. Que você vai mudar uma nação. Meu Deus. Se você não muda você traz miasmas para a sociedade. Meu Deus, que forte. E aí que você tem qual é... As pessoas às vezes estão tão doentes que vem o narcisismo e vem outras patologias clínicas que se desenvolvem numa família e ela às vezes não é disfuncional por vícios e hábitos, mas ela é disfuncional por causa da saúde mental. Meu Deus. Natália do céu. Então, assim... Eu tô arrependida. Podia ter chamado a Dani sozinha. E a Natália sozinha. Não, eu tô Que falando riqueza. aqui, quem tá falando com você é Deus. Eu Que tô riqueza. falando, tô trazendo aqui... Deus tem trazido para mim, o meu livro, ele vai falar sobre isso. Meu Deus. E E hoje Deus é uma... colocou pessoas do meu lado. Eu quero só finalizar, você pode falar. Ele foi me botando pessoas que se conectavam com a característica do meu pai. Para que eu pudesse aflorar isso dentro do livro. Nossa, que lindo. Entendeu? Então... E hoje é uma questão muito forte dessa geração. Não querem ser mães. E as que são mães também estão terceirizando. E isso que você está falando é tão rico. É tão rico. É tão poderoso. Meu Deus, não dá nem para cortar isso aqui. Não dá para fazer corte. Porque a sua linha toda, a sua construção aqui, sua narrativa foi tão perfeita. Eu tô me segurando para não chorar. Porque nem todo mundo tem essa visão espiritual do que é ser mãe. De que sim, é salvar uma geração, é salvar uma nação. E hoje não tem se dado devida importância de uma mulher estar em casa, olhando o seu filho, dando atenção a ele, dedicando seu tempo, ensinando esse indivíduo que ele é alguém, que ele é respeitado e que ele é amado. Parabéns, Natália. É que um lindo. ser humano em construção. Eu vou Que lindo. finalizar aqui. Finaliza, porque olha, a gente precisa ir. É, Precisamos ir, quando infelizmente. meu pai morreu... Deixa uma mensagem para essas mães. Então, eu vou finalizar com isso, vou deixar a mensagem. Olha que coisa interessante. Nós fazíamos os trabalhinhos do colégio. A gente escrevia muita carta para os meus pais, tanto para o meu pai quanto para minha mãe. E a gente mandava cartinha, naquela época usava papel de carta, a gente colocava adesivo. Não tinha internet, né? Então a gente fazia. Graças a Deus. E aí, quando ele morreu, que eu abri o cofre dele, estavam todas as cartas lá. Oh, gente, que lindo. Realmente, e vou te falar, sabe o que tinha no cofre dele? Somente essas cartas. Gente, arrepiei. Nós éramos um Meu- verdadeiro tesouro da vida dele. Nós Meu éramos Deus. as coisas mais importantes Então, você dele. imagina ter a existência pautada nessa importância? O cofre foi aberto por mim. Só tinha
essas cartas dentro do cofre. Meu Deus, diga uma Ele palavra. guardou toda a nossa infância dentro desse cofre. Maravilhoso. Então, assim, que vocês possam construir na vida de vocês, para vocês construírem na vida dos seus filhos. Que vocês não usem e não se sintam vítimas de uma história que vocês viveram. A gente pode não fazer um novo começo, mas a gente pode fazer um novo fim. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, que vocês possam buscar apoio, que vocês possam realmente ajuda. A gente acabou de falar aqui, ó, com a Daniela. E Deus não me deixou fazer esse podcast sem ela, porque através dela, essas pessoas que estão doentes podem buscar a cura de uma nação. Jesus. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, que vocês não tenham realmente medo. E outra coisa, tenham felicidade na sua maternidade. Sim. Seja típica ou atípica. E se posicione, Se, sabe? Porque assim, eu vi a felicidade que a minha mãe tinha com a gente. se essa mãe vê esse filho como alguém precioso e valioso, ela vai ter prazer e alegria, né, Natália? Olha, Deus é tão incrível que depois que eu tive o Pedro, eu falava que eu não queria ter mais filho, né? E ele está fazendo um mover incrível agora na minha vida. Porque eu hoje tenho muita vontade, lógico, né? Eu sei que eu vou construir um novo lar, mas de ter novos filhos. Amém. Porque eu tenho muito amor para transbordar. Então é sobre isso. Que lindo, É Jesus. sobre você construir uma nação. Meu Deus. E eu sou mãe de uma criança atípica e eu não tenho experiência de uma criança atípica, né? Sim. Então Deus agora está me levando para um novo tempo, Amém. uma nova história. E Ele fala, uma nova história eu tenho para você. Amém. Então que vocês possam fazer uma nova história na vida de vocês. Meu Deus, que lindo! Eu tenho que aplaudir porque foi maravilhoso. Dani, deixa uma palavra rapidinho, por favor, que a gente estourou o tempo aqui. Peço desculpa aos estúdios aqui do Futuricast. Para que você acesse o novo, existe uma condicional. E a condicional é você se desenvolver e você transformar literalmente o seu interior. Então se dê a oportunidade de você se autoconhecer verdadeiramente e acessar a verdadeira liberdade que você carrega. Meu Deus. Maravilhoso. Que episódio maravilhoso. Eu tô aqui sem fôlego. Eu estou assimilando tudo isso que foi depositado aqui, transbordado através da Dani, da Natália. Gente, esse episódio merece ser assistido, reassistido 1000 vezes. Autoconhecimento é poder. E que você possa, então, se apropriar, não do que estão falando, fazendo ao seu respeito, mas que você possa se apropriar de você mesmo, calar as vozes, se reconectar, se revestir e ser quem você foi criado para ser, que é a imagem do seu Criador. Obrigada por estar aqui, obrigada por nos assistir, obrigada Futuricast, compartilhe, salve, curta esse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo episódio, porque eu não sei nem mais o que falar. Foi maravilhoso. Obrigada, meninas. Eu que agradeço, Andréia. Que honra estar com você, viu? E gratidão também, Natália. Gente, maravilhoso, de verdade. Meu Deus.